nossos irmãos internautas, você que nos assiste através da internet, quem sabe pelo YouTube Rede Semear, ou pelo nosso site adef.europa.com, ou quem sabe pelo nosso canal Mel de televisão. Deus abençoe todos vocês que sempre têm nos acompanhado através da internet e também através da televisão. Também nós temos muita gente também acompanhando pelo Facebook. Pelo Facebook também as nossas transmissões em direto, ao vivo. Todo culto aqui na DEF ao vivo é transmissão sem cortes. Amém? Para vocês que estão aí de longe. Capítulo 5 e o versículo de número 11 diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de... Assim perseguiram os profetas que foram antes de... Que foram antes de vós. Queridos, aqui está o maior paradoxo do cristianismo. Por que o maior paradoxo do cristianismo? Porque o que Jesus vai oferecer para os seus seguidores é algo que nós, se estivermos de forma que estamos carnalmente, se tivermos ou se formos carnais, não dá para compreender o que Jesus Cristo está falando no capítulo 5, versículo 11 por diante. Por quê? Porque depois de Jesus convidar as pessoas a serem humildes, depois de Jesus convidar as pessoas para serem mansos, depois de Jesus convidar as pessoas para chorarem pelos seus pecados, depois de Jesus convidar as pessoas a terem sede e fome de justiça, depois de Jesus convidar as pessoas para serem misericordiosos, depois que Jesus ter convidado as pessoas para ser pacificadores, Ele agora vai dar a sentença final. São 9 as bem-aventuranças. E nessa última, Jesus vai resumir para concluir as bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças. Então ele vai dizer o seguinte: felizes, alegres, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Logo nós iremos imaginar, pensar, de que depois de nós concluirmos, aceitarmos, seguirmos as primeiras 8 bem-aventuranças, logo na última, seria, no nosso pensamento, um fechamento de uma bênção extraordinária, de algo inefável,
de algo inacreditável, de algo que realmente viria a aumentar o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo de ser humilde, de ser manso, de ser pacificador, de ser misericordioso, de ter fome e sede por justiça. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês, que são os meus seguidores, que são os meus discípulos, que aprenderam o código de ética, que aprenderam o padrão de conduta do cristão, saiba de uma coisa: vocês irão ser injuriados, vocês serão perseguidos. Então logo há, quem sabe, uma frustração, porque tem muitas pessoas que acham que o evangelho é estrelismo. E o que nós mais estamos vendo nos dias de hoje é muitas pessoas querendo receber como coroa no evangelho estrela, querendo ser estrela como o mundo. Mas Jesus está dizendo ao contrário: vocês que seguirem da forma que eu estou dizendo, vocês sofrerão perseguição. Nenhum amém? Este é o evangelho de Jesus. Este é o evangelho que ele nos convida a sermos participantes. Então logo tem pessoas dentro da casa de Deus que pode estar seguindo tudo menos Jesus, porque basta uma pequena perseguição, ele já se fere, ele já se machuca, ele já não quer mais vir à igreja, ele já fica recanteado, ele já fica bochechudo, ele já faz bico, é cheio de não me toques. Você não serve para seguir Jesus. Porque aqueles que desejam a seguirem a Jesus, a fazerem a vontade de Jesus, vai sofrer perseguição. Jesus, no seu evangelho, na sua pregação, ele não enganou ninguém. Quem está enganando são os trapaceiros, porque hoje existem muitos trapaceiros na casa de Deus. Tem muitas pessoas que se dizem bispos, que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, que só oferece as bonanças, que só oferece as coisas que passam, mas esquecem de falar das lutas, das dificuldades. Por isso que os crentes do século 21 não querem sofrer. Os crentes do século 21, a maioria deles conhecem um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho de facilidades. Porque tem pessoas que, quando eles começam a ver que o caminho é estreito, ele vai dizer assim: aqui não dá para mim, eu quero um caminho mais largo, eu quero um caminho mais espaçoso, eu quero um caminho onde ninguém me toca, ninguém mexe comigo. Eu quero um caminho onde é mais fácil. Deixa eu dizer para você,
este caminho, Jesus vai dizer no capítulo 7 de Mateus, no versículo 14 por diante, este caminho é o caminho que leva para a perdição eterna. Então Jesus, ele vai oferecer o salário para aqueles que decidirem ali seguir de verdade. Na sua última bem-aventurança, ele vai dizer que serão felizes, serão bem-aventurados, sois vós quando vos injuriarem. O que é injuriar? Injuriar é lançar em rosto. Injuriar é alguém por causa, não de você, mas por causa de Jesus na sua vida, falar coisas para você, te desmoralizando, te xingando, te testando para ver quem você é, te testando para ver quem está dentro de você, se é o espírito do ódio, se é o espírito da ira, ou se é o espírito do Senhor. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem. Irmão, quantas injúrias às vezes nós temos sido injuriados? Quantas e quantas vezes, quem sabe você, por causa de Cristo, injúria por causa de Jesus. Injúria não é porque você comprou e não pagou, e a pessoa vai cobrar de você porque você não pagou, e aí você diz: o inimigo está furioso, eu estou sofrendo perseguição. Não estou falando disso. Eu estou falando de ser injuriado por causa de Jesus. Aleluia. Não é por causa de, quem sabe, alguma coisa que você fez errado. Porque a Bíblia diz que Davi foi perseguido. Davi entrou em problema, em dificuldade. Mas a situação de Davi foi por causa do seu pecado. A palavra de Deus disse: nunca a espada sairá da tua família. Mas isso não entra nas bem-aventuranças. Isso entra na situação do seu pecado, da sua dificuldade, pagando preço por causa do erro. E quantas pessoas têm pagado preço por causa de erros, por causa de pecados? Porque andam incorretamente diante de Deus, porque na verdade lhe falta integridade. A igreja de Cristo, quando ela falta integridade, o crente, quando ele falta integridade, e ele é perseguido, não é por causa de Cristo, é por causa da sua falta de integridade. Porque o mundo, na verdade, ele odeia quem? Odeia Cristo em nós, odeia Cristo em você. Esse sofrimento, essa bem-aventurança, essa felicidade que Jesus disse que terá, ou que tem, esses que são injuriados, que são perseguidos, verdadeiramente são aqueles que sofrem por causa de Jesus, não por causa da sua falta de integridade.
Entenda isso, eu quero fazer você entender isso, porque tem muitas pessoas que às vezes está sofrendo algum tipo de situação em sua vida, e ele está achando que é por causa de Cristo. Não, é por falta de integridade. Porque quando erra, a Bíblia diz que Saul começou uma perseguição grandiosa, e Saul se viu agora no estreito sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que ele pegou a espada e se lançou sobre ela, porque ele foi perseguido de uma tal forma que os seus inimigos iriam pegá-lo, iria cortar pedacinho por pedacinho, por causa da sua falta de integridade. Então ele, para não acontecer isso, ele joga diante da sua espada e se mata. Tem quantas e quantas pessoas, irmãos, estão se matando? Estou falando espiritualmente. Quantas pessoas a si mesmo, por falta de integridade, de retidão, de santidade, de pureza, de limpeza, de vida com Deus, estão se lançando diante da sua própria espada. E está achando que é perseguição. Esse lançar de espada, irmãos, é suicídio. Isso, quem se suicida vai para o inferno. Tem muita gente que está se matando a si mesmo. Ele está pensando que é os outros. Cuidado. Você, quem sabe, está morrendo aos pouquinhos, você está se matando a si mesmo. É preciso ter cuidado, não é esse tipo de perseguição que o Senhor Jesus está falando. Porque quem sofre com Jesus, irmãos, ele geme, ele chora, aleluia, ele se humilha, ele mantém firme, ela mantém firme, ela continua íntegra, continua íntegro, aleluia, mantém firme diante de Deus. Aqui eu estou e ninguém me tira, aqui eu estou, eu vou gemer no pé do altar, eu vou clamar por Deus, mas um dia ele vai me ouvir, vai me curar, vai me sarar, vai me responder. Aleluia. Aí você pode sofrer, que você sofre por Jesus. E é assim que o cristão faz. Irmãos, existe um segredo por trás da perseguição do verdadeiro cristão. Eu vou repetir a frase para você entender e que nada venha tirar a sua atenção. Você que está em casa e você que está aqui na nave da igreja. Existe um segredo por trás da perseguição. Todas as vezes que nós somos perseguidos por causa de Cristo, essa perseguição nos leva para mais perto de Cristo. O segredo da perseguição por causa de Cristo, todas as vezes que nós somos perseguidos por causa de Cristo, aleluia, mais perto de Cristo nós ficamos, mais ao pé dele nós iremos, mais buscá-lo nós iremos, mais nos entregar nós iremos, mais nos lançar diante dele nós iremos, mais jejuar nós iremos, mais nos santificar nós iremos. O crente fiel, o crente que é perseguido por causa de Cristo, esta perseguição não deixa ele longe de Cristo. Aleluia. Essa perseguição só leva ela para perto de Cristo. Quando você vê alguém afastando, quando você vê alguém levado pelas enxurradas,
Quando você vê alguém cada vez mais distanciando, ficando longe, você toma nota. Tome nota. Sofrimento de Cristo, sofrimento por causa de Cristo, sofrimento do cristão por causa de Cristo, traz ele para mais perto do altar, traz ele para mais perto de Deus, traz ele com mais desejo, com mais convicção, com mais certeza de Deus. Por isso que Jesus disse o seguinte: felizes, bem-aventurados são esses, porque toda injúria que você recebe, toda perseguição que você recebe, mais te empurra para perto de Deus. Agora olhe cá, existem alguns tipos de perseguição que eu gostaria de falar para vocês. Eu sei que o tempo é curto e não tem como nós falarmos muito, porque a Bíblia está recheada de pessoas que por causa de Cristo, por causa de Deus, e Jesus aqui, ele vai referir os que passarão por perseguição, e no final do versículo de número 12, ele vai falar dos que passaram, dos profetas que foram antes de nós. Ele vai dizer dos profetas que foram antes e daqueles que viriam depois. Então, escute só, a perseguição, ela pode vir de fora, tome nota disso, ela pode vir de fora como ela pode vir de dentro. A perseguição pode ser dentro de casa. Porque o inimigo, irmãos, ele tem raiva de quem segue a Cristo. A intenção do inimigo, do mundo, quando persegue o cristão por causa de Cristo, é fazer esse cristão afastar de Cristo. Mas cada vez mais que ele persegue, mais esse crente fica mais perto de Cristo. Aleluia. Vamos para a perseguição dentro de casa. A Bíblia disse que o primeiro perseguidor da Bíblia, quando você vai abrir a Bíblia e vai começar a ler a Bíblia, você vai ver a primeira pessoa que foi perseguida na Bíblia, foi porque amava muito a Deus, foi porque gostava de muito de Deus, porque se entregava muito para Deus, e o nome dele é Abel. Abel se entregava demais, Abel gostava demais, Abel amava demais, Abel não tinha nada nas mãos, Abel entregava tudo, Abel sacrificava tudo, Abel só queria altar, Abel só queria sacrifício. Aí o seu irmão, não foi o primo, aí o irmão está ouvindo, irmão? Ei, irmã, está ouvindo? Aí o irmão não gostou. Ele está com comunhão demais com Deus, ele está buscando demais Deus. Ele está sacrificando demais, ele está se entregando demais.
Aí Caim é o nome dele. E aqui tem lenço para Caim, ó. Aqui, ó. Matador de irmão aqui, ó. Matador de irmão aqui, ó. Aleluia. Quanto mais você aperta, mais meu irmão parte para cima de Deus. Quanto mais você persegue, mais o seu irmão vai para perto de Deus. Aleluia. Não adianta. Então vocês sabem do resultado? Caim perseguiu tanto que ele levou o seu irmão à morte. Agora me faz uma pergunta, para ver se eu consigo responder. Por que Deus permite isso? Por que Deus vai permitir que Caim mata Abel? Por que Deus vai permitir que Caim persegue e depois mata? Por quê? Se tudo que Abel está fazendo é para Deus, se tudo que Abel está fazendo é para adorar ao Senhor, se tudo que Abel está fazendo é para se entregar para Deus, por que Deus permite? Você sabe por que Deus permite? Porque todas as vezes que parece um Caim, que está achando que vai matar Abel, está enganado. Porque o que Caim está fazendo é só mandando Abel para mais perto de Deus. Eu estou dizendo categoricamente que Caim, aleluia, ele persegue, ele fica com inveja, mas o que ele somente faz é levar você para mais perto de Deus, de Deus, de Deus. A função dele não é tirar você da presença de Deus, é de você levar, é de você ser levado para perto. Aí escute, é justamente por isso que Deus permite. Ele aqui mais perto de mim é melhor. Por isso que o apóstolo São Paulo que diz o seguinte: o morrer para mim é ganho. Quer me matar? Mate. Todo verdadeiro cristão, tome nota, coloca na sua mente. Todo, é palavra pura, é Bíblia pura. Todo verdadeiro cristão não tem medo de morrer. Que tem medo de morrer, aleluia. Escute,
Depois que Caim fez o que fez, aí Deus perguntou: Caim, onde está o teu irmão? E Deus, bem sabendo que estava do lado dele, porque Caim não sabe, irmãos, para onde Abel vai, mas Deus sabe. Deus faz a pergunta para Caim: onde está o teu irmão? Aí Caim responde: por acaso eu sou guardião do meu irmão? Então, quando Deus fala para Caim, que está sabendo de tudo e que viu tudo, e que o sangue de Caim está clamando na terra, aí Caim pede misericórdia. Ai, meu Deus, tenha misericórdia, eu sei que vai morrer eu e mais 7 da minha família, tenha misericórdia. Caim é desse jeito, né, irmãos? Depois que faz o que faz, vem pedir misericórdia. Aí Deus vai marcar Caim. Deus coloca uma marca na testa dele. Disse: eu não vou te matar não, vou deixar você viver. Você vai viver errante. Não vou te dar o prazerzinho de te... Você vai ficar aí, enquanto o sangue do seu irmão clama. Então, escute. Tem muita gente que tem que ter muito cuidado. E você que é perseguido até por irmão, porque tem gente que quando é perseguido por um irmão, ele começa a correr. Eu vou repetir, para todo mundo entender. Quando alguém começa a ser perseguido por um irmão, quer partir na primeira porta que se vê, com medo. Deus nos chamou para coragem, nem que se for para morrer, aleluia, enfrenta Caim, mantenha firme, mantenha de pé. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, aquele que comanda os céus e que comanda a terra, e que está vivo. Aleluia! Não deixe nada te espantar, nem que você morra. Se você morrer, você tem um lugar certo. Mantenha firme. A Bíblia diz de outro que foi perseguido, chamado Elias. É o que Jesus fala aos profetas que foram antes, foram perseguidos. Por que Elias foi perseguido? Por quem que Elias foi perseguido? Elias foi perseguido pelo governo. Elias foi perseguido pelo rei, pela esposa do rei. Por quê? Porque Elias tinha integridade e falava a verdade. Porque Elias era um homem
temente a Deus, e quando abria a boca era para honrar a Deus. E isso incomoda muita gente. Quando você abre a boca para honrar a Deus, você vai incomodar muita gente. Muita gente vai ficar, aleluia, incomodado contigo. Então Elias foi perseguido, mas ele manteve firme. Ele manteve firme. O crente, ele é perseguido, às vezes por lá de dentro e por lá de fora. Escute uma coisa que eu vou dizer para você aqui, porque é muito forte o que eu vou dizer. Muitas das vezes, para alguns, escute que é muito importante, eu vou aguardar você estar bastante atento. Muitas das vezes, escute, o adversário das nossas almas, ele pesquisa a nossa vida, e muitas das vezes, ele não vai atiçar alguém de fora, para perseguir, porque ele tem às vezes o entendimento seguinte: se eu colocar alguém de fora para perseguir, ele ou ela vai cada vez mais estar fundado na igreja, servindo a Deus. Então, pode acontecer que alguém, ou uma irmã ou um irmão, ou você não conhece aqueles que têm uma linguinha que não é santa? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Porque às vezes pessoas falam mal, mentindo, começa a caluniar, a falar mal, a colocar um contra o outro, a trazer perseguição através da língua mentirosa, inventam mentira para fazer com que o crente não mantenha firme na presença do Senhor. E tem muitas pessoas dentro de igrejas frustrados, arrebentados, quebrados, destruídos, alguns até em casa, porque alguém foi falando, foi mentindo, foi falando, ele foi recuando, porque o adversário, ele tem um alvo. Qual é o alvo? De tirar a pessoa da presença de Jesus, de afastar as pessoas de Jesus. Aí alguns dizem assim: olha, eu estou um pouco afastado da igreja, mas eu não estou afastado de Jesus. Está o quê? Está enganando a ele mesmo. Esta é a palavra. Eu me afastei um pouco da igreja por um tempo, mas eu não me afastei de Jesus.
Afastou sim de Jesus. Está afastando sim de Jesus. Porque se você afasta da igreja por causa de pessoas, é porque você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Pessoas que afastam da igreja por causa de pessoas, é porque ainda não tiveram encontro com Jesus. Então, venha o que vier, fale o que quiser de você, venha da onde vir, mantenha firme, íntegro, verdadeiro, santo e puro. Não deixa a mentira abalar você. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos, porque falando mentiras sobre o seu nome, sobre a sua vida. Um certo pastor no Brasil, escute só para você ver como é que é tão sério as coisas. Um pastor no Brasil, fizeram de tudo para derrubar aquele pastor, e ele mantinha firme, porque o inimigo tem um alvo muito grande. E se tem algum pastor agora me ouvindo, algum obreiro, cuidado que você é um alvo. Vocês, os pastores que estão aqui, lembre-se que o alvo principal é o pastor, é o líder principal. Que o adversário sabe, se ele derrubar o líder, ele derruba um bocado. E às vezes tem pessoas que são usados por Satanás para tentar derrubar líderes e pastores. Mas aqui eu vou bater o lenço. Aqui, ó. É pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja, os líderes dessa igreja, o pastor dessa igreja, está coberto pelo poder do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem língua felina, não tem língua de Satanás, não tem mentira, não tem calúnia, aleluia, que vai fazer e vai afastar este povo da casa de Deus. Falar de mim, pode inventar mentira cabeluda ao meu respeito, fale o que quiser, cada dia mais eu estou no pé da cruz, eu estou no pé de Cristo, eu estou... Perseguição, irmão, a crente de verdade só leva ele mais para perto de Jesus. Quanto mais perseguição, mais crente a gente fica. Escute. E aquele pastor fizeram de tudo para derrubar ele, não conseguiram. Aí o diabo conseguiu colocar no coração de uma irmã na igreja. Colocou algo no coração de uma irmã. Escuta. Está o culto, aquela bênção na igreja. Está lá o pastor. De repente, levanta aquela irmã e disse: irmãos, eu queria dizer para os irmãos que eu não estou aguentando mais. Porque eu estou enrolada com o pastor da igreja. O pastor, quando olhou aquilo, assustou. Será que é eu?
pastor olhou para aquela mulher, olhou para o pastor, e aquela mulher dizendo assim: olha, eu tenho um caso, no meio de todo mundo na igreja. E a esposa do pastor correu para perto do pastor e disse: eu acredito no meu esposo. Aí aquela mulher disse: acredita? Então eu vou dizer algo, fofura, que só eu e você sabe. O seu esposo, meu amante, tem uma cicatriz, assim, 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 na sua parte íntima. Aí a esposa disse, assustou, porque era verdade. O inimigo, irmãos, todas as vezes que ele vem com a mentira, ele põe uma verdade no meio para misturar, para tentar fazer os fracos acreditar na sua mentira. Eu vou repetir isso, você escreve e toma nota, porque vai servir para a sua vida um dia. O diabo, todas as vezes que ele vem com uma calúnia, com uma mentira, ele põe uma verdade misturada, para dar ao entendimento aos fracos que aquela calúnia é verdade. Então o pastor caiu o semblante e disse: como é que ela sabe isso? Pastor consciente, santo, íntegro, puro. Aí a esposa logo afastou do pastor e disse: é verdade. Olhou para ele, fechou logo a cara e disse: isso é verdade. Ele tem mesmo essa cicatriz. Aí já começou a xingar e começou já a procurar satisfação com o pastor. E virou aquele escândalo e a igreja se dividiu toda. E o pastor disse: irmãos, isso é uma calúnia, uma mentira. E aí logo um bocado dos presbíteros, ou outro bocado dos evangelistas, logo começaram, bem que eu desconfiava. Essa santidade toda. Então, meus irmãos, a esposa, escute, o que é perseguição por causa de Cristo? A esposa largou do seu marido, deixou o marido. Ele ficou tão fracassado que ele não teve força. Os obreiros juntaram e disseram: você não tem condição. Porque a própria esposa disse: não, realmente, ele tem essa cicatriz num lugar íntimo que ninguém sabe, somente eu e ele. Como é que essa mulher vai saber? Eu nunca falei isso para ninguém. Então, escute, o pastor não tinha explicação, uma coisa infernal do diabo, uma verdade misturado com calúnia e mentira para enganar os fracos. Cuidado. Então, afastaram o pastor, tentaram erguer novamente a igreja, mas aquilo saiu na cidade. O pastor entrou em uma grande dificuldade e continuou fiel a Deus. Começou a orar e clamar a Deus: Senhor, que a tua misericórdia seja sobre mim. Perdi minha família, perdi a igreja, que é tudo isso que o diabo quer. Mas se alguém é firme, não perde Deus.
Se alguém é firme, ele vai manter. Porque a Bíblia diz que os amigos de Jó se levantaram contra Jó e disseram para Jó: confesse o seu pecado. Alguns até falaram algumas coisas: Jó, você cobrava juro das viúvas, você não dava aos órfãos. Começaram uma série de acusação, mas Jó, na sarjeta, manteve firme e íntegro. Então escute, meu irmão. Passou-se alguns anos, pastor ferido, machucado, mas orando, fiel a Deus. Aí aquela mulher que tinha levantado aquela calúnia, instrumento de Satanás dentro da igreja. Por isso, irmãos, que a igreja tem que orar a Deus, os crentes têm que manter atento, obreiros e obreiras, manter atento e aceso. Eu peço sempre para Deus o seguinte, eu sempre oro, ore assim também, obreiros. Eu sempre oro para Deus, eu falo com o Senhor assim: Senhor, me mostre o que os meus olhos naturais não estão vendo. Me mostre o que está oculto, Senhor. Me dê discernimento, ó Deus. Amplie a minha visão, Senhor. Firme e íntegra. Passou alguns anos, aquela mulher sofreu uma situação, porque todo caluniador, irmãos, lá na frente o Senhor acerta com ele. Todo caluniador lá na frente, lá na esquina da rua direita, tem um anjo com a espada esperando ele passar lá. Foi bem nessa esquina da rua direita que vai a mulher passando, o anjo pegou ela. Resultado, aquela mulher entrou numa situação terrível, uma angústia, uma depressão. Algo começou a corroer aquela mulher por dentro, ela começou a defiar, começou a emagrecer, começou a ficar feia, começou a murchar. Aí ela lembrou de Deus. Aí ela lembrou onde é que estava a situação, onde ela precisava de resolver. Então ela correu, foi à procura do pastor para pedir perdão. O pastor que já não era mais pastor, o pastor que já estava sido destituído do cargo, o pastor que já tinha perdido a sua família. E aí reúne e pede perdão ao homem de Deus, para não morrer e ir para o inferno. Porque não tem jeito, irmãos. Você pode acreditar no que eu estou te falando. É dessa forma, todo caluniador, não é só de pastor não, pode ser de qualquer pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. A vingança não pertence a homem nenhum e nem a mulher nenhuma. Ao homem e à mulher, ao servo de Deus, só pertence a agradecer. Obrigado pela luta, obrigado pela prova, obrigado pela dificuldade, obrigado pela situação. Então aquele homem estava ali e a mulher procurou pedindo perdão para ele. E ele perguntou: mas como que você inventou um negócio? Como que você ficou sabendo? Aí o demônio, aquela mulher foi explicar. Ela disse: olha, o senhor lembra quando o senhor foi operado? Ele fez uma pequena cirurgia. E naquele dia eu trabalhava naquele hospital.
E eu supo que o senhor estava lá dentro, e eu fui lá, na sua sala, de noite. E eu descobri o senhor estava dopado lá. E eu vi. E na hora que eu vi, ela disse que Satanás colocou no coração dela. Passou tempo e tempo, ela não tinha coragem. Quando foi um dia, ela deu lugar de vez para Satanás. E o diabo fez aquela calúnia. E ela contou como que foi, como que aconteceu. Como foi que ela viu aquilo? Só que agora, meu irmão, é igual aquela história daquele outro homem de Deus, que chamou o seu perseguidor e disse: olha, eu vou lançar aqui deste travesseiro as penas que aqui dentro tem. E jogou para o ar e disse: está vendo essas penas? Eu posso, você pode pegá-las novamente e colocar dentro desse travesseiro? Aí aquele caluniador disse: não, eu não posso. Ele disse: pois é, da mesma forma, foi o que você fez com o meu nome por aí. Não tem como agora juntar todas as cabeças de novo e dizer: olha, aquilo era mentira. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, uma calúnia, uma defamação, aleluia, pode trazer uma tragédia. É isso que o diabo quer. Sabe para quê? Para destruir alguém ou destruir uma igreja. Por que é importante a escola bíblica? Por que é importante o culto de ensino da palavra? Porque os crentes são vacinados, os crentes aprendem a palavra de Deus e têm o entendimento para lutar e vencer o inimigo. Aleluia. Crente que não participa de escola, que não participa da palavra de Deus, irmãos, tem uma mente vazia e tem facilidade do inimigo enganá-lo. Tem quantas pessoas que estão por aí, irmãos, são milhares de pessoas que estão espalhadas, que foram enganadas por Satanás. Satanás coloca uma fagulha, uma semente no coração de alguém, e aquela sementinha vai crescendo, crescendo, e ela vai dando lugar para aquela semente, vai dando lugar. Uma coisa que não existe, daqui a pouco passa a existir. E se não arrancar essa semente e lançá-la fora, ela vai nascer e vai dar o seu fruto. A Bíblia diz o seguinte: ai daquele a quem vier o escândalo. É lícito, pode ser que aconteça o escândalo, mas ai daquele, ai daquela. Mas bem-aventurados, aquele pastor da história, ele ficou mais perto de Deus, só para Deus. A família dele não merecia ele, a esposa não merecia, porque se merecesse estava do lado. Quem ganhou com isso? Deus. Eu tenho ele agora só para mim. Eu tenho ele só do meu lado, porque quem é servo, quem é fiel, é fiel. Aleluias. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que realmente recebendo uma calúnia, uma mentira. Queridos, olhe para cá. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se tem uma coisa, a única coisa que o diabo é pai, é da mentira.
A única coisa que o diabo criou é a mentira. Tudo que o diabo faz é perturbar. A única coisa que ele criou é a mentira. E é necessário que os crentes, que os cristãos tenham muito cuidado com a questão da mentira. Ah, pastor, mas uma mentirinha. Tem gente que solta as mentirinhas. Não existe mentirinha não, irmão. Mentirinha e mentira e mentirona é a mesma coisa. Tudo é mentira. Todas são filhas do mesmo pai, que é Satanás. Mas o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurados sois vós, que quando mentides, por isso que eu não me preocupo, e eu quero dizer para você, não se preocupe quando alguém mentir e falar mal de você, mentindo, disser qualquer mal contra você, não se preocupe, se alegra, deixa mentir, deixa falar mal, deixa falar o que quiser, mantenha íntegro, mantenha íntegra, deixa pensarem o que quiserem. O Senhor teu Deus conhece o teu coração, o Senhor teu Deus conhece a tua alma, conhece o teu interior, Ele te conhece muito bem. As pessoas às vezes olham para você e fazem os seus pré-julgamentos. As pessoas às vezes, nós vimos aqui um irmão contar aqui um testemunho aqui, em cima desse altar, que não gostava de mim, que nem gostava deste ministério, não gostava da DEF. Ele dizia assim, eu disse para Deus que eu iria para qualquer lugar, menos para a DEF. E ele disse, sabe por quê? Porque falaram tão mal do pastor para mim, tanto do pastor para mim, falaram tão mal do ministério para mim, o mexeriqueiro, fofoqueiro, o matador de pastor e matador de igreja. Aí, hoje, é um dos pastores aqui da ADEF. Você compreendeu, meu irmão? Às vezes nós sofremos retaliação nesses dias de hoje. Nós sabemos que as perseguições que os discípulos passaram, as nossas perseguições estão muito longe. A perseguição que Jesus Cristo passou, como Jesus foi tão perseguido, tudo que Jesus fazia, ele distorcia, mentia contra Jesus. Jesus passou por isso, Jesus sofreu assim também. Ele teve também aqui na terra, ele sofreu por isso. Ele foi perseguido também. E a perseguição dele foi até a morte. Nós vemos Pedro. Pedro foi perseguido. Jesus já tinha alertado aos discípulos, alertado aqui no capítulo 5. Eles foram perseguidos também. Pedro foi perseguido. E foi perseguido até a morte. A história conta que eles levaram Pedro para ser crucificado. E Pedro tinha tanto Cristo na vida dele, que aqueles que lhe pegou para matar, disseram, ele é tão igual a Cristo, ele busca tanto a Cristo, ele prega tanto a Cristo, ele quer ser tanto como Cristo, vamos matar ele como mataram Cristo, vamos crucificar ele também. Arrumaram uma cruz para Pedro, para crucificar Pedro.
Aí Pedro pediu: por favor, vocês querem me crucificar? Queremos não, nós iremos te crucificar. Então eu queria pedir um favor para vocês: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Me crucifica de cabeça para baixo. Queridos, quem serve a Cristo de verdade se entrega até a morte, está pronto para morrer. Pode vir a perseguição de onde vier, é manter firme na presença do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer algo aqui, nesse grande paradoxo, e dizer que nós iremos sofrer perseguições. Talvez nós não temos as perseguições como naqueles tempos, no primeiro século, que nós vemos como os discípulos foram perseguidos, como Paulo foi morto, foi preso, chicoteado, como Paulo sofreu tanto e depois foi decapitado. Nós vemos João, como também sofreu tanto, foi tanto perseguido. Nós vemos a igreja do primeiro século, como ela foi tão perseguida, como os apóstolos foram tão perseguidos. Nós vemos no quarto século também, como os cristãos foram tão perseguidos. Quantos foram queimados na fogueira? Crentes eram colocados como no poste, e era ensopado de óleo, e servia como lâmpada nos postes, sendo queimado nos postes. Outros eram jogados dentro das jaulas dos leões famintos, outros nas arenas. A perseguição foi grande, e até hoje em alguns países nós vemos o quanto eles são perseguidos. A nossa perseguição que nós temos não é perseguição. Nós vivemos num país que nós temos liberdade de expressão religiosa, aonde você pode sair na rua e gritar: Cristo vive. Aonde você pode entregar um panfleto, aonde você pode dizer: Jesus te ama, aonde você pode anunciar o Evangelho. Toda e qualquer perseguição que vier para nós não é nada. Porque quem sofreu foi aqueles que o seu sangue serviram como semente. E a igreja de Cristo, ela é tão viva, tão eficaz, que a perseguição, que a morte, não conseguiram desfazer, não conseguiram tirar a igreja de Cristo da terra. Quanto mais perseguição, mais crescimento. Quanto mais perseguição, mais crescimento. Quanto mais perseguição, mais crescimento. O crente é assim: quanto mais ele é perseguido, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. Interessante, queridos, interessante que não pode haver paz, não pode haver paz entre trevas e luz. Você é luz, nós somos luz. E qual é a parte que tem a luz com as trevas? Nenhuma. Continue brilhando aonde você estiver. Não deixe que as
trevas, aleluia, venha ofuscar o brilho de Cristo na sua vida. Aonde você chegar, aonde tiver trevas, que clareia. É o que Jesus vai falar mais à frente no capítulo 13, no versículo 13 por diante. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que clarear esse mundo de trevas. Não deixe que as trevas, meu irmão, te apaguem. Eu quero pedir para você fazer uma pergunta ao seu irmão. Pode ser quem está atrás, quem está na frente, quem está do lado, não importa. Eu quero que você faça essa pergunta para seu irmão. Pergunta assim para o seu irmão: as trevas têm ofuscado a sua luz? Ou você tem feito as trevas desaparecer? Se coloque de pé. Aleluia. Queridos, olhem para cá. Olha o que Jesus vai dizer. Escute. Deixa nada tirar a sua atenção. Olha o que Jesus disse. Quando essas coisas acontecerem, calúnia, perseguição, alguém mentir, sobre a sua vida, alguém falar algo que não é verdade, toda e qualquer perseguição, Jesus disse o seguinte: olha, exultai. Você sabe o que Jesus está dizendo? Pule de alegria. Eu vou repetir isso, porque esse irmão que está encurujado aí do seu lado, mão no bolso, língua cerrada, braço cruzado, aleluia, porque se eu tivesse aqui jogando chave, falando pega a chave, a mão já não estava mais no bolso. Escute, olha o que Jesus disse: quando isso estiver acontecendo, exultai, ou seja, alegrai, dai pulos de alegria, exultai e alegrai, porque grande é o seu galardão no céu. Você viu aí, irmão? Você viu? Olha para cá. Você viu aí em casa? Você que está aqui na igreja, você viu a reação do seu irmão? Eu disse: grande é o vosso galardão no céu. Agora, aleluia, vá para a igreja do século 21 que prega mentira, joga a chave do carro zero para você ver se ele não sai rolando aqui no pé do púlpito para pegar. Joga a chave da casa nova. Mas aqui não tem casa nova para você não. Jesus não está oferecendo casa nova nem carro novo. Jesus está oferecendo galardão, 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 galardão. Se você acha que isso é pouco, Jesus está dizendo: se alegra, exalta, aleluia, pule de alegria, porque grande é o vosso
Irmãos, muito crente, pastor, obreiro, líder de igreja, vai ficar decepcionado na vida de Cristo, que não quer vinda de Cristo, irmão, não quer galardão, não quer céu, quer terra. O teu lugar será no inferno. Esse pregador aqui está dizendo a palavra de Deus. Não existe dois caminhos, existe um caminho só. Eu não quero encher uma igreja, aleluia, para ir para o inferno. A igreja é para se encher, para ir para a glória. Aleluia, é isso, meu irmão. Se alegra, pule, salte, vibre. O Senhor tem galardão para você. Aleluia, grande será o teu galardão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vibro, eu pulo, eu canto, eu grito, aleluia. Grande será o nosso galardão. Ei, campeão, o céu te espera. Lá não há dor, lá não há choro, lá não há tristeza, lá não há velório, lá só haverá gozo, 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 gozo. Alara chore. Os interessados na terra, nos bens materiais, você está no lugar errado. Aqui é a igreja que está caminhando para receber galardão do céu. A injustiça, irmãos, Deus vai apertar alguns crentes relaxados. Este ano, escuta o que eu estou dizendo, é uma profecia. Deus vai apertar crente relaxado este ano. Crente que não está nem aí para galardão, crente que não está nem aí para glória, crente que não está nem aí para buscar a Deus, crente que não está nem aí para dar exemplo, crente que não está nem aí para o reino do céu, crente que não está nem aí para os que estão morrendo e indo para o inferno. Deus vai te apertar no ano de 2018. Quando o aperto chegar e você vê que não há mais lugar, lembre desta profecia. Busque o céu, o céu, o céu, o céu. Aleluia. Você sabe, meu irmão, por quê que os pastores de hoje e as igrejas de hoje não pregam os tipos de mensagem que eu gosto de pregar? Porque não traz ibope? É porque não trazem você, filho, vem para o lugar certo, mas tem alguém que está no lugar errado, porque não está querendo o que você quer.
Irmãos, eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês. Quando vier para a igreja, traz um lenço. Faço um desafio para você. Quando você sair da sua casa, pega um lencinho. Para quê, pastor? Para mim bater aí? Não, meu filho, para você chorar. Traga um lenço e fala: Senhor, eu quero chorar hoje no culto. Senhor, eu quero chorar, Senhor. Senhor, eu quero me entregar, eu quero me jogar diante de Ti, Senhor. Eu quero a Tua presença, Jesus. Eu quero santidade, Jesus. Eu quero pureza, Jesus. Eu quero, Jesus, Te servir, Senhor Jesus. Eu quero, aleluia, ficar mais crente, mais servo, mais santo, Jesus. Não deixa a esposa, não deixa esposo, não deixa filho, não deixa pai, não deixa mãe, não deixa nada te atrapalhar de buscar a presença de Deus. Não tenha vergonha, abra a tua boca e diga para Deus: Deus, eu quero te servir. Aleluia. O Senhor Jesus diz assim: exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. É isso, irmão, nós somos crentes para isso. Deus abençoe você, meu amigo internauta. Está por perto? Venha para cá. Quer servir a Deus de verdade? Venha para cá. Aleluia. Vamos chorar, vamos nos entregar completamente para o Senhor.